A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, que diz: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Nós vamos estar iniciando a leitura devocionais dentro do livro de Gálatas, e nós vamos ver que já desse primeiro capítulo, nós vamos ver precisamos entender que o propósito do livro de Gálatas, é refutar os judaizantes que ensinavam que os crentes gentios deveriam obedecer à lei judaica a fim de ser salvos, e conclamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Nós vamos observar que os judeus que queriam que os gentios, os não-judeus, viessem antes, estar até se circuncidando para depois se tornar um cristão. Eles estavam indo contra aquilo que Paulo estava ensinando, aquilo que até Cristo ensinou. O autor dessa carta é Paulo, o apóstolo Paulo, que é o autor. Ela foi destinada às igrejas do sul da Galácia, fundada na primeira viagem missionária de Paulo, incluindo Icônio, Listra e Derbe, e a todos nós também, um cristão de toda parte, qual não chegou até nós. A data dessa carta é aproximadamente no ano de 49 depois de Cristo, em Antioquia, e antes do Concílio de Jerusalém, que foi no ano 50 depois de Cristo. Então vamos começar a falar sobre esse livro, sobre essa carta que é de suma importância, para todos nós, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, para aqueles que estão tendo contato, vão ter o primeiro contato também, vão passar a amar, vão passar a querer saber mais e mais da história, querer saber do que aconteceu, como Deus operou, como o Espírito Santo de Deus direcionou essas igrejas. E a característica particular dessa carta é que esta carta não foi dirigida a nenhum grupo restrito de crentes. Ela provavelmente circulou por diversas igrejas na Galácia. Então não foi destinada só a um grupo, como a carta aos Coríntios foi direcionada somente a eles ali, mas essa foi direcionada a várias igrejas. Não ficou restrito só aquele grupo de crentes. E rodou e chegou também até o dia de hoje, chegou a nós, onde nós temos esse acesso à palavra do Senhor. Paulo começa, na sua prefácia e cumprimentos, ele começa dizendo: Paulo apóstolo, não da parte do homem, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, de Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Ele diz: às igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo ele precisou mostrar nesses 5 primeiros versículos, as suas credenciais, porque muitos estavam duvidando do apostolado de Paulo, muitos estavam perseguindo, pregando outro evangelho, e Paulo ele vai começar a falar, direcionar essa carta a todos os irmãos ali que estavam sob ataque do inimigo, muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam se deixando levar pelos falsos ensinos, e Paulo ele vai começar a falar sobre
né, colocando ali a sua se apresentando, né, e lá no versículo 6 ele vai começar a falar que não há outro evangelho, pois, como falei anteriormente, estavam tentando introduzir outro evangelho, outro ensino, que não era realmente um cristocêntrico, que não era algo que Cristo tinha revelado. E Paulo ele começa no versículo 6 dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonados tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo ele fica admirado, né? Estou admirado que vocês estejam, né, que estejais vos desviando, né, e tão depressa daquilo que vos chamou pela graça de Cristo para o outro evangelho. Então, Paulo ele está dizendo ali que muitos já estavam se deixando levar pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, né, e aqui estavam abandonando a verdadeira mensagem do evangelho, as boas novas de salvação, né? E isso também é um cuidado que devemos ter de não abandonar, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, amável, aquilo que é a palavra de Deus que nos direciona, que, né, nós recebemos, nós precisamos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para não se desviar. E muitos hoje têm se desviado, têm ouvido outro evangelho, né? Tá acreditando que tem outro evangelho. E muitas das vezes os fundamentos, né, os alicerces que foram postos, né, que foram ali construídos. E quando a gente mexe em algo, a gente não mexe nos fundamentos. Você pode informar algumas coisas, mas o fundamento, o alicerce, a base, ela não deve ser mexida. E muitos estão querendo mexer na base, que é Cristo Jesus, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, adaptando muitas das vezes ao prazer, à vontade do homem. Paulo ele diz, né, que algumas pessoas estavam perturbando eles, querendo perverter o evangelho de Cristo. No versículo 8 ele diz: contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Né? Nós vamos ver que Paulo ele deixa bem claro que eles não deveriam, né, dar ouvido ao evangelho, mesmo que seja dizendo que o anjo desceu do céu, né, e está pregando o contrário daquilo que eles aprenderam, né, o evangelho, os ensinos do Senhor Jesus. Eles não deveriam, Paulo diz, eles são amaldiçoados, como também, repito, aqueles que estão anunciando outro evangelho a vocês, eles são amaldiçoados, né? Que seja amaldiçoado, porque não podemos pôr um outro fundamento a não ser Cristo Jesus, que Cristo já fez por nós, pelo que já está nas Escrituras. E esse é um vício do ser humano de se não vigiar, se deixar voltar, se deixar levar, né, por outros ensinos que facilitam mais, que são mais perniciosos, né, que permite até mesmo o pecado, a viver no pecado, a viver uma vida errada. Então, eles estavam sendo ali, outros estavam ensinando um evangelho contrário. E hoje também nós percebemos que tem muitos ensinando o evangelho contrário. O evangelho de Cristo ele é simples e ele é puro, né? Ele é verdadeiro. Ele não tem muitas coisas, não se inventa muita coisa. Porque se ficarmos igual esses homens aqui, os judeus, né, que queriam que os cristãos
antes dele se tornar cristão, precisava circuncidar, precisava, né, estar ali, né, igual eles, da lei de Moisés, focados. E a lei, ela serviu para dar uma direção, né? Mas Jesus Cristo, ele veio e ele cumpre a lei. E eles não estavam entendendo isso. Eles não entendiam e não aceitavam, que alguns não aceitavam, de que as pessoas se convertiam na mesma hora pela fé, né? Pela graça do Senhor Jesus, pelo favor imerecido ali. Eles criam, passavam a crer em Jesus, e ali já se tornava uma nova criatura. E não precisava de tantas coisas, tantas, né, religiosidade. Isso incomodava. Por isso veio um grupo pregando esse outro evangelho, dizendo que precisava se circuncidar para poder ser salvo. E não era isso que Jesus ensinou, nem que Paulo estava ensinando. O 10 dias. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Muitos estão buscando a aprovação dos homens. E quem busca os aplausos do homem, né, a aprovação do homem, acaba caindo. Nós devemos, Paulo diz, eu procuro agradar a homens. Porque muitos hoje estão querendo agradar multidões, né? Mas não estão servindo ao Senhor Jesus com dignidade. Mas querem agradar o homem. Não pregam mais a palavra na sua genuidade, na sua profundidade. Não exorta mais como deve ser exortado. Começa a se cala no meio do caos, no meio da tantas coisas, fecha a sua boca, né? Porque não vai trazer isso, não vai viralizar, isso não vai, né, alcançar mais like, mais pessoas. Muitos hoje têm medido e não falam, né, aquilo que deve ser falado, não ensinam a palavra do Senhor como deve ser ensinada. Nós não devemos agradar o homem, nós devemos agradar ao Senhor. Ele diz: se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se muitos outros estão procurando agradar o homem, você não é servo de Cristo, é servo de si mesmo. Você está pregando e servindo a outro Deus, um outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. Então precisamos entender que para agradar ao Senhor, nós vamos desagradar muitas pessoas. Mas importa que o Senhor seja conhecido e a verdadeira palavra dele seja pregada, esteja nas nossas vidas, nos nossos lábios, nas nossas atitudes, em tudo que nós viemos fazer, possamos manifestar a glória de Cristo, a glória nas nossas vidas, para que vidas se acheguem ao Senhor. Paulo, ele começa no 11 dizendo: Paulo, ele é chamado por Deus, ele vai falar, vai testemunhar sobre o seu chamado. E isso nós precisamos também. Muitos não querem testemunhar o seu processo de conversão, muitos não testemunham nada, estão se calando. Muitas das vezes nós precisamos mostrar as cicatrizes, não as feridas. Mostrar as cicatrizes. O urso e o leão que enfrentamos, o que passamos, como foi o nosso encontro com o Senhor, para que vidas também venham, né, também sentir que o que está passando hoje, que o que realmente vai passar, é importante passar para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo 11, Paulo diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele diz no 10 que ele não tem que agradar ao homem, né? Ele diz que o evangelho que ele recebeu não é segundo o homem, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Quando ele estava indo no caminho de Damasco, perseguindo cristãos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele se transforma no Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, que vai pregar a palavra do Senhor Jesus e não se importando, né, com quem gosta, com quem não gosta, não se importando de que seria preso, que seria maltratado, né, mas ele deu ouvido à palavra do Senhor. No versículo 13 diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo?
como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei a ninguém, né? Tampouco subi a Jerusalém para ver o que já é, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então Paulo está dizendo que esse encontro que ele teve com o Senhor, né, ele jogou fora toda a religiosidade, tirou dele toda a religiosidade, tudo que estava ali que era religioso, de um homem religioso, ele se despiu de tudo isso para poder viver realmente a vida com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos em Cristo, passamos a ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, diz que tudo, né, se fez novo. Se você era extremamente zeloso, extremamente religioso, né, você vai deixar tudo isso de lado para poder servir ao Senhor. Toda tradição, tudo que você carrega, mas é do meu antepassado. Se não for de Deus, se não for realmente do Senhor, revelado pelo Senhor, pelo Filho de Deus, né, como foi revelado em Paulo, né, de anunciar aos gentios a palavra do reino, o reino do Senhor Jesus. Você tem que lançar fora tudo isso para viver o novo de Deus, para viver uma nova vida, se despir do velho homem e colocar realmente outras vestes, vestes santas, para poder avançar. Então, Paulo, ele sabe, ele tinha certeza que o que foi revelado pelo Filho de Deus, né? E a partir dali, ele passou a servir ao Senhor. Ele não foi consultar. Ele não subiu lá em Jerusalém para poder ver quem já era apóstolo, né, antes dele. Ele não precisou copiar de ninguém, querer imitar alguém, né? Não, ele voltou e ali ele deixou o Espírito Santo de Deus direcionar ele sem copiar ninguém. Tem muitas pessoas hoje que querem copiar, querem fazer igual, até a fala, né, os gestos, as roupas, forma de quer copiar alguém. Não que a gente não possa ter ninguém como referência, devemos ter, mas não querer ser a cópia daquela pessoa. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar e nos capacitar. A gente não precisa ser igual a ninguém, né? Mas devemos ser da forma que o Senhor nos chamou. Ser cheio do Espírito Santo e ser naquilo que o Senhor quiser fazer, da forma que Ele queira fazer, que Ele faça em nossas vidas. Mas não que nós venhamos ser uma cópia de alguém. Tenha pessoas como referência, mas não copie pessoas. Deixe o Espírito Santo de Deus te moldar e te fazer realmente, né, um homem de Deus, uma mulher, um jovem, cheio do Espírito Santo e direcionado por Deus. Paulo não precisou de ir até apóstolo algum. Isso não é orgulho, não. Isso é porque ele encontrou o próprio Senhor. E ao encontrar o próprio Senhor Jesus, ele já mudou a sua vida, as suas atitudes. E Deus operou poderosamente na sua vida. Ele diz no 18: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, e não a ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pela igreja da Judéia que estava em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, o testemunho daqueles que encontraram Paulo foi de que realmente o perseguidor se tornou perseguido. Aquele que antes perseguia, agora ele anuncia a fé com ousadia e cheio do Espírito Santo. Então, que nesse dia você também possa ser como aquele que foi tocado pelo Senhor,
que recebeu um chamado do Senhor. E ao se receber um chamado, as pessoas vão ver realmente Cristo no seu semblante, o brilho do Espírito Santo no seu olhar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.